Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da nossa formação. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. Ele tem 40 versículos. Hoje vamos fazer a primeira parte, que vai do capítulo 19, versículo 1 até o versículo 20. E depois, então, a gente fará a segunda parte do 20º ao 40º versículo. Esse capítulo é importante porque ele marca o início das atividades oficiais de Paulo na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma cidade em que Paulo viveu aí por 3 anos. E ela é uma cidade importante porque Éfeso era um grande centro comercial, um centro político e um centro religioso. Ali estava centrado o grande templo da deusa Artemis, né, ou para alguns Ártemis. Ali então estava o berço, um dos berços aí de uma grande religião chamada aí religião dessa divindade. Um ponto importante para que a gente comece a entender o texto é que a partir do capítulo 19 nós vamos ter aí então o que nós chamamos início da terceira e última viagem missionária de Paulo. Essa viagem vai do ano de 52 até o ano de 56. Por que a última viagem missionária? Porque a outra viagem que o Paulo fará será já a viagem em cativeiro, em que ele, preso, vai até Roma e de Roma, então, vai ter o seu destino final. Portanto, no capítulo 19, nós teremos, então, a última viagem missionária do Paulo, onde ele centra-se aqui na cidade de Éfeso. No vídeo passado, no capítulo 18, nós explicávamos que lá em Corinto o Paulo começa já a abandonar o judaísmo e começa então a fazer a pregação para os gentios. Nesse capítulo 19, o Paulo ainda insiste com a comunidade judaica. Por 3 meses ele vai estar pregando dentro das sinagogas, mas de novo não terá sucesso. Aí sim ele vai abandonando aí o judaísmo definitivamente. Um outro aspecto importante para que a gente entenda esse capítulo 19 é que o Lucas, quando ele narra aí a presença do Paulo em Éfeso, ele quer dizer que a igreja de Éfeso surgiu com Paulo, o que não é verdade, porque nós já percebemos no capítulo 18 que já existia aí uma pregação cristã através de um homem chamado Apolo, e que esse Apolo conhecia o batismo de João. Foi Priscila e Áquila que irão aí orientá-lo num cristianismo paulino. Paulo, espertamente, segundo Lucas, vai colocar 2 de seus assessores, aí Áquila e Priscila, para poder então aí orientar o Apolo e depois enviar Apolo até Corinto. Então nós sabemos, através do Lucas, que existe uma comunidade de discípulos de João Batista na cidade de Éfeso. Pelo menos essa hipótese é muito forte dentro da tradição bíblica, que discípulos de João estão presentes aí em Éfeso. É possível que essa hipótese esteja correta, porque em João, que também vem da Ásia, nós percebemos aí os embates entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus Cristo, representado aí pelo João Evangelista. Então é muito importante a gente ter essa clareza de que já existia um cristianismo em Éfeso antes do Paulo chegar. Quando você pega o capítulo 19, você percebe que existe aí um texto que foi colocado no meio, porque se eu pego o capítulo 18, versículo 23, aí depois do versículo 23, o versículo 24 já é a história do Apolo. Do 23 eu posso pular direto para o capítulo 19. Então o Apolo foi colocado aí justamente para explicar essa presença de um cristianismo ligado a João Batista. Interessante é que o Paulo, a primeira questão que ele pergunta para esses discípulos
E é interessante que Lucas chama esses seguidores de Apolo de discípulos, portanto eram cristãos. Ele pergunta se eles conheciam o Espírito Santo. Eles disseram, né, que não foram batizados no Espírito Santo. Por que o Lucas está insistindo em relação aqui a esse batismo do Espírito Santo? O fato é que se o Lucas está narrando o surgimento da igreja de Éfeso na pessoa do Paulo, e se é o Espírito Santo que guia a igreja, não tem sentido ser batizado sem ter recebido o Espírito Santo, pois é o batismo que insere a pessoa na comunidade. Ora, se eu pertenço à igreja e sou batizado e não tenho o Espírito Santo, falta uma certa lógica. Então, se o batismo me insere na vida da comunidade cristã, e a comunidade cristã, a igreja, ela é iluminada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é a grande pessoa ou personagem do Atos, do Lucas. Alguns autores falam que o Atos é justamente o evangelho do Espírito Santo de Lucas. É necessário que a pessoa receba o batismo do Espírito Santo, e o Paulo então vai batizá-los, vai impor a mão e vai batizar esses seguidores de João Batista. Um dado interessante, Lucas também quer chamar a atenção e quer igualar a missão de Paulo à de Pedro, porque o Pedro, ele foi até Cornélio e batizou Cornélio. E também Pedro e João, eles impuseram a mão lá na Samaria para pessoas que conheciam o cristianismo, mas que não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Se o Paulo ele tem a mesma envergadura do Pedro, e o Pedro ele impôs a mão e o Espírito baixou sobre as pessoas na Samaria, então Lucas também quer colocar a missão do Paulo na mesma altura da missão do Pedro. Lembrando que o Paulo é aí também uma outra grande personagem do Ato dos Apóstolos. Então podemos dizer aqui, para que a gente vá entendendo isso aqui, esse capítulo 19 ele é um texto que mostra, portanto, que o Espírito Santo ele é essa força de unidade na igreja. Porque, veja bem, eu tenho de um lado o grupo de João Batista e tenho do outro lado o grupo de Paulo. O grupo de João Batista ele é representado pelo Apolo. Então existem divergências na comunidade, mas o Espírito Santo é aquele que vem trazer a unidade. Interessante observar que o Lucas ele é conciliador. Então essa unidade ela vai acontecer através do Espírito Santo. Isso é muito importante. É o Espírito Santo que une um cristianismo divergente, mesmo em Éfeso. É isso que o Lucas está nos apresentando. Outro ponto que o Lucas nos apresenta: presença já de cristãos dentro da sinagoga do meio judaico. Ele vai dizer aí que nas sinagogas já havia aí uma resistência ao caminho. Caminho é o nome que o Lucas chama aí os primeiros cristãos. Aqui você está vendo já, nesse texto do capítulo 19, o Lucas chamando o cristianismo de o caminho. E vai dizer que nas sinagogas o caminho tinha uma certa rejeição. E o Paulo vai tirar esses judeus cristãos da sinagoga e vai começar a ensiná-los de forma aí, paralela. E aqui ele vai citar, nessa forma paralela, eu gostaria que você observasse aí no capítulo 19, a partir aí então do finalzinho do versículo 9, vai dizer o seguinte, que o Paulo começou a pregar para eles na escola de Tiranos. O que é essa escola? Nós não sabemos. O Paulo não fala o que é possivelmente que seja um prédio público ou mesmo um prédio privado, mas que era lugar de ensino. E o Paulo está ali ensinando num lugar não judeu para aí, judeus e não judeus, quer dizer, um lugar mais aberto. Existe um texto antigo chamado de tradução ocidental, é uma das traduções que vão compor aí o Atos dos Apóstolos, que fala que o Paulo pregava entre 11 da manhã e 16 horas. Quer dizer, era o período de descanso dos trabalhadores. Então Paulo ele aproveita esse momento de descanso dos trabalhadores para pregar nesse local. No texto que você tem do Atos dos Apóstolos não fala o horário. Isso é um texto de tradução antiga chamado texto ocidental. O Atos dos Apóstolos é composto de 3 textos. Um dos textos é chamado esse texto ocidental, que fala que o Paulo pregava de 11 da manhã às 16 horas, tá bom? Isso é importante para que você saiba alguns detalhes dessa questão do Paulo. Um outro ponto interessante que eu queria apresentar do Paulo para vocês
é que, através desse capítulo 19, nós vamos perceber aí que o Paulo ele se cerca de muitos colaboradores, e ele vai dizendo isso aí, e depois nós podemos confirmar isso em outros textos, em outras cartas que o Paulo escreve. Ele fala, por exemplo, aí de Epáfras, Colossense, vai depois dizer de Timóteo, Erasto, o Gaio, Aristarco, Tito e outros. Então você tem aí um grupo de colaboradores que ajudam Paulo na sua missão. O que mostra então que o cristianismo paulino ele é feito com colaboradores. Se eu pego a carta aos Colossenses capítulo 4, versículo 10, eu vou perceber que o Paulo é que lidera esse grupo. Isso fica muito claro quando ele está na prisão, inclusive citando aí a figura do Marcos, primo do Barnabé. Ficamos sabendo que o Marcos evangelista é primo do Barnabé também nesse texto aí. Então, ou seja, o Paulo ele se cerca de colaboradores e o Lucas exagera dizendo que toda a Ásia conhecia o cristianismo. Quer dizer, cidades próximas de Éfeso já conhecem o cristianismo devido a esses colaboradores. E aí, principalmente, aí, há duas regiões aí. A primeira que nós temos aí é Hierápolis, né? Hierápolis, e a outra também que nós vamos ter aí é Laodiceia. Dois lugares, inclusive, de dois grandes discípulos de João, Laodiceia e também aí Hierápolis. Isso também a gente pode perceber depois na carta aos Colossenses. Outro detalhe importante ainda dessa viagem missionária que foi de Éfeso, que o Paulo vai então vai escrever as primeiras cartas. A primeira carta aos Coríntios é escrito daí. A carta também chamada a carta aos Gálatas é escrito de Éfeso, e possivelmente até a carta aos Filipenses também será escrita diretamente de Éfeso. Éfeso é uma cidade importante então nesse processo missionário do Paulo e também nessas manutenções das cartas. Podemos dizer também aí que esse texto ainda é rico, porque fala dois aspectos muito importantes na questão teológica. O Paulo, depois que ele impôs as mãos aos discípulos, eles começaram a falar em línguas e também profetizar. Falar em línguas, eu expliquei para vocês. Falar em línguas quer dizer falar na própria cultura de cada lugar. E o profetismo quer dizer anunciar e denunciar. As mesmas missões que os discípulos têm, que os apóstolos têm, os discípulos também o terão. E fala que Paulo ele curava e exorcizava. Essas são as duas funções dos discípulos presentes em todos os evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Quais são as duas missões dos discípulos de Jesus? Curar as pessoas e expulsar os demônios, todos os males ou reino do mal que impede o reino de Deus acontecer. E aqui tem um caso interessante que fala de que alguns judeus tentaram exorcizar em nome de Jesus, o que mostra que alguns judeus eram convertidos ao cristianismo e não conseguiram, porque os espíritos só conheciam Paulo e Jesus. O que o Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que muitos charlatões estão pregando em nome de Jesus, estão achando que a cura é magia. E o Lucas está dizendo para nós que a cura não é magia, mas a cura ela é fruto da fé. Os milagres são frutos aí da presença da pessoa na comunidade, da sua comunhão com Jesus Cristo, e não fruto de magias e de charlatanismos. É isso que o Lucas está denunciando aqui. Então, esse é o texto que nós queríamos trabalhar com vocês, capítulo 19, de 1 a 20. Leiam em casa e depois, então, no próximo encontro, a gente vai falar do 20º ao 40º versículo. Qual é a essência aqui? Lucas quer dizer que a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Nós sabemos que não foi. Já falei que foi por Apolo. Mas como o Apolo não batizava no Espírito Santo, e para entrar na igreja tem que receber o Espírito Santo, Lucas vai dizer que em Paulo a igreja de Éfeso nasce e que correntes divergentes têm a sua coesão na figura do Espírito Santo. Não esquecer que Lucas ele é conciliador e vai trabalhar que o Espírito Santo é o que cria a unidade na igreja. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.